Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos mais um momento aqui, podendo estar juntos em comunhão nessa noite. Eu peço que o seu coração esteja aberto, que Deus esteja ministrando o seu coração de forma especial, que o seu coração esteja pronto para juntos podermos compartilhar da palavra. Queria nessa noite poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Mas vamos orar nesse momento. Feche seus olhos nesse instante. Ore ao Senhor, peça que Deus esteja conduzindo o teu coração, a tua vida, ministrando a bênção sobre a sua casa. Aproveita esse tempo, ora pela sua família, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por todas as coisas, Senhor. Te louvamos por tua soberania, por teu cuidado, por tua graça, meu Deus, por saber que tu és um Deus que cuida de nós a cada momento, a cada instante, Pai, pois estamos nas tuas mãos, Senhor. Apesar das falhas, apesar das nossas limitações, das nossas dores, das dificuldades, ainda assim, tu continuas fiel, Pai. Tu continuas sendo um Deus bondoso, cuidadoso. E nós louvamos e bendizemos o teu nome por todas as coisas, Senhor. E nesse momento especial, por termos a liberdade de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, de ministrar a tua palavra, Senhor. Porque ao meditarmos a tua palavra também somos levados à adoração, a cultuar o Senhor. E por isso nós te bendizemos por todas as coisas, Pai. Abençoe cada família que está reunida nesta hora, cada lar. Deus, ministra a tua proteção, o teu cuidado, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Sobre cada família nesta hora, Pai. De forma especial, derrama da tua unção, da tua graça. Nós te bendizemos e te louvamos, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Queria compartilhar nessa noite um pouco da palavra do Senhor e também falar um pouco sobre a soberania de Cristo, né? A manifestação tão especial e sapiencial de Cristo através das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus. Do início ao fim, a Bíblia ela nos fala acerca da obra redentora de Cristo, acerca do seu papel, acerca da sua missão, acerca dos seus ofícios. E dentro desse entendimento, eu gostaria de compartilhar nessa noite um pouco sobre o ofício de Cristo, né? Nós sabemos que Ele é ungido de Deus, que se manifestou. E tudo que nós conhecemos acerca de Deus, conhecemos através de Cristo, acerca de Cristo. E é nessa perspectiva que eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco nessa noite e que o seu coração também possa estar aberto nesse momento para que nós estejamos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Como disse, o ofício de Cristo são três. E nós podemos falar que Ele é profeta, que Jesus é sacerdote e que Jesus ele é rei. E de Gênesis a Apocalipse nós encontramos essas referências da manifestação de Cristo ou das figuras que representam Cristo desde o início. E ao estudarmos a palavra e ao percebermos a palavra, nós percebemos sim a soberania de Deus em todas as coisas, em revelar o Filho e que o Filho pudesse também revelar o Pai. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Há um entendimento de completude. Em Cristo tudo se completa, tudo inicia nele e tudo finaliza nele. Nesse processo entre início e fim, nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos encontrar a razão de tudo que é Cristo. E nessa noite que o seu coração possa meditar nesse entendimento, que nós nos encontramos em Cristo. Não importa como nós iniciamos, mas é importante saber como terminamos. É importante nesse processo de caminhar com Jesus nos encontrarmos nele, sermos achados nele, porque a Bíblia nos revela um Cristo vivo, real, que está conosco todos os dias, que não nos desampara, não nos abandona, que traz da parte do Pai toda a revelação
que é necessária para mim e você estarmos firmes no Senhor. Sabemos que a Bíblia, ela não resume toda a essência de Deus. O próprio Cristo, ele transcende as Escrituras. Mas tudo aquilo que escrito foi, é exatamente aquilo que é necessário para mim e para você mantermos uma vida de fé, de comunhão, de força, de vigor, de convicção de quem é o Senhor, para que a gente possa caminhar e compreender acerca das coisas espirituais, das coisas do alto. Então Jesus, ele como profeta, falando aqui sobre o ofício de Cristo, os ofícios dele, ele como profeta, ele nos revela a vontade e a pessoa de Deus. Ele é a palavra que cria todas as coisas. Então Jesus, ele vai revelar a presença de Deus, vai revelar a essência de Deus, vai revelar o Pai a nós. O homem por si só jamais poderia conhecer a Deus. O homem por si só, com toda a sua sabedoria ou entendimento, jamais poderia conhecer e saber quem é Deus. Então tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos foi revelado através de Cristo. E como profeta, ele veio revelar não apenas quem é o Pai, mas revelar também qual a vontade do Pai para mim e para você. Qual o propósito do Pai? Qual o propósito de Deus para a raça humana, para a criação? Em Cristo nós nos encontramos conhecendo Deus, compreendendo Deus, ou pelo menos compreendendo aquilo que Deus ele tem para mim e para você. Por isso que a Bíblia vai dizer desde o início, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, ele é o verbo criador. E aí o texto de João, capítulo 1, versículo 1, vai trazer uma compreensão melhor deste entendimento. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, essa revelação criadora de Deus, que é a palavra, algumas versões vai dizer, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo é a palavra, e Jesus é a palavra, ou seja, é nele que tudo se fundamenta, tudo se cria, tudo se origina, é nele que tudo se mantém, tudo se sustenta. Então, enquanto a ideia de profeta, ele não apenas veio revelar a vontade do Pai, mas ele mesmo veio criar tudo aquilo que o Pai determinou que fosse feito. Então a própria criação é resultado do propósito de Deus, da vontade de Deus, do estabelecer dos princípios de Deus em relação a todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele. A Bíblia também vai dizer em João que Ele é a primazia de todas as coisas, ou seja, Ele é primeiro do que todas as coisas. Ele é único, Ele é o primogênito. Então tudo se completa em Cristo, e toda a criação se mantém porque se mantém nele, e tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para Ele. Por isso nós o glorificamos. Por isso o texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Tudo existe por meio de Cristo. Esse texto nos dá essa compreensão. Nós existimos por conta de Cristo. As coisas existem por conta de Cristo. As leis que mantêm o mundo e a ordem do mundo existem por conta de Cristo. E sem Cristo nada dessas coisas existiriam. Esse é o princípio que rege a essência, não apenas do que Deus, da forma como Deus se revela, mas também o propósito de Deus em criar todas as coisas, né? Eu sempre digo isso porque sempre essa indagação sempre existe, né? Sobre de onde viemos, para onde vamos, qual é, o nosso propósito. E aí se diz hoje que não é as respostas que direcionam o mundo, mas as perguntas, e os questionamentos. As perguntas mais importantes que se precisa conhecer e saber, nós conhecemos através de Cristo, através da palavra, porque enquanto profeta ele nos revela
todas as coisas no Pai. Ele nos revela a verdade, Ele nos revela todo o entendimento. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo escrevendo, ele vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, as visíveis e as invisíveis. Quando a gente pensa nas coisas invisíveis, obviamente nós estamos falando do mundo espiritual, das regiões celestiais, dos seres espirituais, os anjos, e todo o exército de Deus angelical, celestial, melhor dizendo, foi feito através de Cristo. Tudo se mantém e sustenta através de Cristo. Seja o mundo físico, seja o mundo espiritual, seja o universo, os planetas, as estrelas e todo o cosmo, tudo isso foi feito por meio de Cristo. Então tudo se mantém através de Cristo. E é por isso que nós só subsistimos nele. E essa é a certeza que nós temos, de que este Cristo, enquanto profeta, ele vem revelar e mostrar a grandeza de Deus e a soberania de Deus em todas as coisas. Como nós estamos falando de Jesus nesse aspecto do início ao fim, lá em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 7, nós vemos Jesus enquanto um profeta. Diz assim, Gênesis 16, versículo 7: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto no caminho de Sur. Lembrando, queridos, que quando a Bíblia ela traz aqui o texto falando sobre o anjo e com letra maiúscula, ou seja, o A maiúsculo, este anjo aqui não é qualquer anjo. Aqui está falando sobre a figura do Verbo, que ainda não foi encarnado, não é? Está falando de Jesus. Então o texto aqui se refere a Cristo. O anjo com A maiúsculo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Versículo 11: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Interessante que Jesus se aparece aqui para Agar, no momento que Agar estava extremamente angustiada e triste, porque Sara tinha a humilhado por conta do conflito dos filhos de Abraão, de Ismael e Isaac. Mas é interessante que Jesus, enquanto profeta, ele vem revelar os princípios, as vontades e os projetos de Deus. Jesus ele se achega a Agar e traz a ela um entendimento: vá à tua serva, e se humilha diante dela, mas traz a revelação daquilo que haveria de acontecer. Ismael será uma grande nação. Então, desde o princípio, Jesus, enquanto profeta, ele sempre veio revelar a vontade e os princípios de Deus, os objetivos de Deus. A gente vê isso mais claro, obviamente, no Novo Testamento, quando ele se achega dizendo: vos é chegado o reino de Deus, e trazendo os princípios do reino de Deus, e trazendo as verdades do reino de Deus. Mas desde o início, desde o Gênesis, desde o princípio da criação do povo de Deus, Jesus já estava em toda a sua primazia, revelando os princípios e propósitos de Deus. Como profeta, trazendo palavras proféticas, trazendo palavras de entendimento, trazendo palavras que pudessem se alinhar à vontade de Deus em todas as coisas. Porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. E por isso que Jesus é o princípio e o fim. Do princípio ao fim há um controle de Deus. Do início ao fim há a manifestação da ação de Cristo. E assim é a revelação de Jesus através dos tempos, através da humanidade, através das gerações, através dos povos, através das nações. Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, já começa falando desse entendimento. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, em Gênesis nós vemos a figura de Cristo trazendo revelação acerca de um propósito, de um princípio específico ali no caso na vida de Agar, mas nós vemos lá em Apocalipse, lá no fim, Jesus trazendo uma revelação completa acerca de todas as nações, de todos os povos, de todo o mundo, e uma revelação completa em relação ao final dos tempos. Como diz o texto, revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos. O que a palavra de Deus nos ensina? Ela nos aponta exatamente aquilo que Deus quer que nós saibamos. Sabemos que o livro de Apocalipse ele foi escrito sob uma perspectiva do final dos tempos, das coisas que ainda hão de acontecer. Mas desde muito antes, Jesus já tinha nos revelado as coisas que iriam acontecer. Qual o propósito de sabermos o que ainda há de acontecer? Qual é o objetivo? O objetivo é estarmos centrados sob a perspectiva do propósito da vontade de Deus. Deus quer que nós saibamos o que Ele vai fazer. Deus quer que nós saibamos quais são os propósitos dEle, porque senão Ele não revelaria, porque senão Ele não mostraria. O Senhor quer saber, quer nos mostrar e trazer a sua revelação das coisas que estão por vir, daquilo que Ele está trabalhando, daquilo que Ele está desempenhando, para que nós também estejamos alinhados a Ele, para que nós, sabendo o que o Senhor quer, estejamos também caminhando com Ele, observando o que Ele está fazendo, andando junto com o que Ele está desenvolvendo. E assim diz em relação a toda a revelação das Escrituras. As Escrituras nos revelam a vontade de Deus, as Escrituras nos falam das palavras proféticas de Deus, ainda que palavras, histórias e contextos históricos passados, mas que revelam algo profético acerca das coisas que tem por vir, para que nós estejamos vigilantes, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos alinhados ao Senhor e aos propósitos de Deus. Ainda Apocalipse, no capítulo 1, acerca desse Cristo profético, como um profeta, como aquele que tem em seus lábios as palavras de Deus, a palavra da verdade. O capítulo 1, versículo 5 diz: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O texto aqui fala dessa completude do ofício de Cristo, porque aqui fala sobre Jesus enquanto profeta, enquanto sacerdote e enquanto rei, nesse mesmo texto. Mas aqui nos apeguemos a Ele enquanto um profeta, e aí o texto diz que Jesus, que é a testemunha fiel, aquele que testemunha, que atesta, que certifica dos propósitos de Deus, do objetivo de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito. É fato, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis por conta da pandemia, né? Talvez pensávamos que agora em 2021 as coisas se acalmariam, que as coisas melhorariam, e nós vimos o contrário disso, pois estamos enfrentando mais do que o ano passado as consequências dessa pandemia, pelo menos aqui no nosso país. Mas nós sabemos também que em todas essas coisas também testificam o propósito de Deus. E aí eu penso, dentro do meu entendimento, que toda essa pandemia é um sinal de Deus, um propósito de Deus, porque Deus tem um propósito em todas as coisas, para que nós, como igreja, estejamos atentos àquilo que Ele está fazendo. Né? A Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não apenas no conceito das Escrituras conseguimos compreender as coisas de Deus, mas também naquilo que está à nossa volta, na criação de Deus, em tudo aquilo que Deus fez. Se tudo foi feito por Cristo, e como diz o texto que nós lemos aqui agora, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, e sem Ele nada se faria, nós entendemos então que toda a humanidade, toda a criação e tudo que existe testifica também das coisas de Deus. Então esse tempo de pandemia também testifica, sim, da manifestação de Deus, da manifestação da graça, da misericórdia, do julgamento, do juízo, não sabemos, mas sabemos que Deus, Ele nos dá como sinal
das coisas que estão por vir. Então, como palavra profética, Jesus é aquele que é de fato o verbo, a palavra profética, a palavra que vem de Deus para nós, para que a gente entenda, para que a gente compreenda e que a gente discirna. Quando uma palavra profética vem até nós, e a Bíblia é profética, ela nos dá entendimento, ela nos dá visão e ela nos chama a atenção. No mínimo, basicamente, 3 dessas coisas acontecem, né? Então, ampliar a nossa visão, né, nos dá entendimento e também nos dá visão, nos levar à compreensão daquilo que Deus está estabelecendo. E em Cristo nós encontramos essa certeza. Por isso Ele é o nosso profeta. Em Cristo nós encontramos toda a certeza da profecia e de tudo aquilo que através dele é testemunhado em relação à humanidade. Por isso que ele é conhecido como Abba Pai, Paizinho, e também como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que nós encontramos também em Cristo, ele como sacerdote, não é? Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar como Pai, e vivendo sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. E essa é a certeza que o Senhor Jesus, ele intercede por nós. Enquanto sacerdote, ele se colocou ao nosso favor, ele se colocou como conciliação diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Velho Testamento, o sacerdote tinha essa função de levar o povo até Deus. Enquanto o profeta trazia de Deus a palavra para o povo, o sacerdote levava o povo até Deus. E esta é a função do ofício profético e do ofício sacerdotal. E tudo isso se completa em Jesus, porque nós recebemos de Deus tudo que é necessário para termos uma vida plena, por ser Ele o profeta de Deus, o primogênito de Deus, a primazia de Deus. E assim também somos levados até Deus, porque Ele mesmo se colocou como expiação, Ele mesmo se oferece como sumo sacerdote, se coloca como sumo sacerdote, nos levando até Deus, nos guiando a Deus. Em Hebreus capítulo 7, 17 diz assim: pois sobre Ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, queridos, eu queria abrir um parêntese muito interessante em relação a Melquisedeque, porque Melquisedeque é uma figura bem enigmática na palavra, mas tem uma importância muito grande, porque a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que isso quer dizer? Se Jesus ele é o sacerdote, o que isso quer dizer? Vamos compreender então um pouco sobre quem é Melquisedeque, para que nós entendamos também sobre a importância de Jesus ser segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 17, diz assim: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Versículo 18: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Ou seja, Abrão, ele ainda não era Abraão, né? Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo.
Aqui nós encontramos essa primeira referência em relação a Melquisedeque e sobre a figura dessa pessoa, deste homem tão importante, que a Bíblia chega a dizer que Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma das pessoas mais misteriosas da Bíblia e nada sabemos acerca da sua origem. O que é que nós podemos entender, o pouco que se tem em relação a Melquisedeque? O seu nome significa Rei da Justiça. Ele era sacerdote de Deus, como nós vimos aqui, sacerdote do Deus Altíssimo, né? Diz o texto, ou seja, ele foi feito sacerdote pelo próprio Deus, porque aqui nós entendemos que ele é sacerdote ainda quando Abraão ainda era Abrão, não havia ainda nem essa linhagem levítica. Seu reinado foi em Salém, né? Em Jerusalém, que significa paz. Mas o autor de Hebreus demonstra a importância deste homem tanto quanto a necessidade de maturidade para compreender o assunto. E aí a gente começa a se aprofundar sobre a importância de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 10 diz assim: sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11, falando de Cristo. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. É interessante que o autor de Hebreus, ele faz essa ligação em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e ao explicar e ao tentar falar sobre essas coisas, ele diz, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Significa então que aqui é um segredo, aqui é um mistério, aqui é algo importante, porque o autor de Hebreus chama a atenção, olha, vocês não estão compreendendo, vocês estão lentos para compreender o mistério que está por trás do sacerdócio de Melquisedeque, ou pelo menos da importância que se tem em relação a esta figura. E aí nós compreendemos que a importância de conhecer o sacerdócio de Melquisedeque está ligada exatamente à semelhança que há em relação a Melquisedeque e a Cristo, e ao entendimento do sacerdócio de Jesus. Não há informações sobre seus pais, e aí em relação a Melquisedeque, nem do começo ou fim de sua vida. Ele é uma figura de Cristo. Como eu disse, por que é importante conhecer a figura de um homem que a Bíblia nem relata tanto, nem fala tanto? Porque aqui está uma figura de um Cristo, uma tipificação de Cristo. Assim como outros também havia a tipificação de Cristo no Velho Testamento, para que a gente pudesse compreender o plano de Deus lá do Gênesis até Apocalipse. Eu sempre digo isso, queridos, e acho muito importante. A Bíblia é uma só. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E para compreendermos isso, precisamos compreender os pormenores, né? Precisamos compreender o que está nas entrelinhas, aquilo que Deus quis falar, não talvez deixando tão claro. E é isso que nós encontramos, principalmente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, algumas informações acerca de Cristo, que nos reforça a soberania de Deus na criação de todas as coisas, inclusive na formação dos textos bíblicos, né? Cada livro, cada carta, cada texto, eles vão se encaixando, e aí nós vamos compreender como Deus é soberano em permitir que a gente vá compreendendo isso ao longo do tempo que nós compreendemos a revelação de Deus, a revelação profética da palavra de Deus. Então, o Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Hebreus 7:3 vai dizer assim, olha, interessante isso, Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, falando sobre essa linhagem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus está dizendo assim, olha, Melquisedeque não se fala dos seus pais, não se fala do início da sua vida, não se fala do fim da sua vida, não se fala o que aconteceu com ele, logo o seu sacerdócio permanece para sempre. E isso é importante sabermos, que se o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre,
Aí nós podemos compreender por que Jesus é da linhagem, da ordem de Melquisedeque. Por que o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque? Porque é um sacerdócio para sempre. Ou seja, Jesus sempre será aquele que nos mostra, nos revela, nos faz aprender acerca de Deus. Porque o próprio Cristo foi feito, não é? Ou a sua encarnação, ou o seu propósito, ou o seu entendimento, como aquele que é a primazia dos homens, aquele que inaugura toda a ideia daquilo que Deus sempre quis como família, como homem. Por isso que Cristo é o exemplo maior, né? Por isso que tudo se completa em Cristo, porque tudo aquilo que Deus sonhou para a raça humana está em Cristo. E é por isso que nós precisamos ser enxertados em Cristo, para que sejamos encontrados dentro do propósito de Deus, do objetivo de Deus. E fora de Cristo, isso não se conclui, isso não se forma, isso não se fundamenta. Por isso é importante estarmos nele, né? E por isso que nele somos ligados a Deus, e por isso que o sacerdócio de Cristo é para sempre. E é sob a ordem de Melquisedeque, porque ele é desde o princípio. Eu digo assim que mesmo que um homem, compreendo dessa forma, mesmo que um homem não pecasse, né, Jesus viria da mesma forma. Em que sentido? Jesus sempre foi o exemplo de Deus para o homem. Tudo se completa nele. Então, ainda que o homem não tivesse pecado, nós aprenderíamos com Cristo da mesma forma. Assim como nós aprenderemos com Cristo na eternidade. Na eternidade nós o veremos face a face e aprenderemos mais de Deus e conheceremos Deus face a face, porque estaremos todos enxertados em Cristo. Então o texto vai dizer exatamente, nos dá esse entendimento. Em Salmos, aprendemos que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, desde Salmos. Salmo 110, versículo 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, percebemos que Abraão era o pai ancestral dos sacerdotes levíticos, mas ainda assim reconheceu que Melquisedeque era superior, pois recebeu a bênção dele e lhe pagou o dízimo, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o de Arão, irmão de Moisés. Nós vamos entender exatamente isso, né? Essa é a compreensão que nós temos em relação a Melquisedeque, ou seja, principalmente em relação a Cristo. Quando Abraão ele recebe a bênção de Melquisedeque, ele está testificando que Melquisedeque é superior a ele. Quando ele paga o dízimo em relação a Melquisedeque, ele está reconhecendo que Melquisedeque, o sacerdócio dele é superior a Abraão, né? E aqui vai ficar claro exatamente esse entendimento de soberania de Deus, de estabelecer alguém e tipificar este alguém, no caso Melquisedeque, como uma figura de Cristo, para mostrar que Deus é soberano em todas as coisas e tem um controle também de todas as coisas. E é por isso que Melquisedeque era superior, pois recebeu a bênção dele e lhe pagou o dízimo. Melquisedeque é superior aos sacerdotes levíticos. Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Versículo 25 de Hebreus 7. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Por que é importante, mais uma vez, reconhecermos o sacerdócio de Melquisedeque? Por isso, queridos, por saber que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, é superior ao sacerdócio de Arão, é superior até mesmo à ideia do sacerdócio de Abraão, dentro da figura de quem Abraão se tornaria,
porque Abraão vai receber a bênção de Melquisedeque e reconhece-o como superior. E essa ideia de sacerdócio permanente faz com que a ordem de Cristo, ou seja, o sacerdócio de Cristo, permaneça para sempre. Para quê? Para que fim? Para qual objetivo? Como diz o texto, para salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Este é o objetivo. Para salvar definitivamente. Por quê? Porque a ideia do sacrifício que o sacerdote levava para o altar para sacrificar pela remissão de pecados, né, que serviu por muito tempo, em Cristo ela não mais é necessária. Se era necessário a morte de muitos sacrifícios, de muitos animais, se era necessário muito sangue ser derramado, se era necessário que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos de tempos em tempos, se era necessário que sem esse sangue de animais o povo não tivesse comunhão com Deus, em Cristo houve um sacrifício definitivo. Jesus morreu uma só vez na cruz, derramou o seu sangue uma só vez e ressuscitou. Para que todos que em Cristo se encontrem tenham a remissão dos seus pecados, sejam lavados pelo seu sangue, sejam purificados e tenham as suas vestes aspergidas com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o texto diz: aproximem-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, ele, como diz o texto, ele é o nosso advogado. É o nosso sumo sacerdote. É aquele que intercede por nós diante de Deus. E este é o entendimento que nós nos encontramos dele. Não há relato da linhagem de Melquisedeque. Alguns detalhes desse entendimento da ordem de Melquisedeque é muito interessante. Não há relato da linhagem de Melquisedeque. Jesus, assim como ele, não tem descendência de Arão e dos levitas. Ou seja, a descendência de Jesus não vem de uma descendência humana. Os sacerdócios levíticos, ao morrerem, necessitavam de um sucessor. E a Bíblia não relata a morte de Melquisedeque. Da mesma forma, Jesus não necessita de sucessor, porque o sacerdócio de Jesus é para sempre. Melquisedeque era sacerdote, profeta e rei. Assim também Jesus é sacerdote, profeta e rei, porque ele é o Messias, ou seja, o ungido de Deus. Em Cristo nós nos encontramos, e esse é o entendimento. Nós encontramos essa completude, eu gosto de falar assim, né, dos ofícios de Cristo, porque ele é o profeta de Deus, né, que traz toda a revelação de Deus para o homem. E aí a Bíblia diz que ele se achegou a nós, não nos achegamos a ele. Então, o que Jesus fez? Jesus aproximou Deus para o homem. O homem jamais conseguiria, por si mesmo, como eu disse antes, conhecer a Deus. Jesus, enquanto profeta, ele traz a revelação, ele revela Deus ao homem, aproxima Deus ao homem. Por conta do pecado, o homem foi separado de Deus. Então, através de Jesus enquanto profeta, ele se aproxima de nós, revela o Pai a nós. Como sacerdote, agora ele nos leva ao Pai. Então há essa aproximação, caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus faz essa ponte, né? Porque Jesus de fato é o verdadeiro pontífice, né? Ponte em latim. O Papa é conhecido como pontífice, mas o Papa não tem esta autoridade, nem esse poder, nem esse sacerdócio. Mas Jesus tem. E ele pode nos aproximar de Deus, e somos aproximados em Deus. E também ele é rei. E aí fala da soberania de Deus. Ele é soberano. E aí nós vamos entrar logo mais sobre esse aspecto também do reinado de Deus. Mas para encerrarmos essa parte, né, sobre Melquisedeque, então nós compreendemos que Melquisedeque, ao compreendermos quem foi Melquisedeque, somos levados a perceber a soberania de Deus na condução da história e cuidando de cada detalhe para revelar seu Filho amado ao mundo. Antes de Abraão ser chamado Abraão, Jesus já era o Eu Sou.
E essa é a grandeza de Deus. Antes mesmo de Abrão ser Abraão, de ter sido chamado por Deus, como Deus chamou Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, sai do teu povo, da tua família, para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, de ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu gosto muito desse texto também, quando Deus chama Abraão, porque em Abraão Deus vai dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra, não fala especificamente de Israel, embora Deus vai iniciar o povo de Israel ali através de Abraão, mas fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas antes mesmo de Abraão ser Abraão, Jesus já era o eu sou, né? O único, o verdadeiro. Por isso que em João 8,57 vai dizer: disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Veja que os judeus questionavam Jesus por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus dizia, e falavam e questionavam: como assim? Você não tem nem 50 anos e você conhece Abraão? Não compreenderam o profeta Jesus, não compreenderam as palavras de Jesus, o que Jesus estava trazendo. Por isso que nós precisamos compreender, irmãos, discernir a palavra e o que a palavra está dizendo, o que a Bíblia diz acerca de Cristo, não apenas dos tempos que nós estamos vivendo, mas dos tempos do porvir também, assim como as coisas passadas, para que a gente compreenda as coisas futuras. E Jesus disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E ele é mesmo, e sempre será. Apocalipse 5,9 vai dizer, fechando aqui o sacerdócio de Jesus: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5,11 diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Jesus, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, ele faz o papel de sacrifício, ou seja, o Cordeiro que precisava ser morto, e ao mesmo tempo ele também é a figura do sacerdote, que apresenta o sacrifício. Tudo se completa em Jesus. O profeta, o sacerdote, o sacrifício. Para quê? Para que ele possa um dia voltar. Um dia ele vai voltar, mas agora como rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por isso que aí nós encontramos o terceiro dentro dessa ideia de ofício de Cristo. Ele como um rei. Ele governa, como rei ele governa sobre o mundo, protege o seu povo e traz conquista sobre os seus inimigos. Reinado fala de soberania, governo de Deus. Eu fico assim maravilhado com a grandeza de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é rei sobre todas as coisas, ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas um dia nós o veremos com toda a sua glória e majestade. O mundo já viu um Cristo sofredor, humilde, que morreu numa cruz, que se entregou e foi reconhecido como marginal na cruz do Calvário. Mas a humanidade o verá agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele virá com toda honra e todo esplendor e toda glória, porque ele mesmo se humilhou e o próprio Deus o exaltou soberanamente. E essa é a grandeza que nós temos em Cristo. Lá em Gênesis, no princípio, já falava acerca de Cristo como Rei. Gênesis 49, versículo 10 diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. O cetro jamais se apartará de Judá. É por isso que eu digo, queridos, sempre falo isso: Israel, os judeus, ainda que não tenham reconhecido Cristo como Messias, aquela nação continua sendo a nação de Deus. Porque, primeiro,
o Senhor é rei sobre todas as nações e soberano sobre todas as nações. E a Bíblia diz que nos últimos dias, no final dos tempos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E Ele é soberano porque Ele também, sobre Israel, porque Ele tem uma aliança com o povo de Israel. Porque o texto diz, o cetro não se apartará, o reinado jamais deixará de existir. 1 Timóteo 6,15 diz, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Sobre a grandeza de Deus e a soberania de Deus, ele diz, Ele é o bendito e único sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falando acerca de Cristo, Ele é único e Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reinado de Jesus, ele é conhecido e ele foi conquistado, e o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, ao fazer a expiação dos nossos pecados, ao vencer o pecado, ao vencer a morte. Jesus se coloca como um sacerdote, ele se coloca como um sacrifício, como um profeta, mas acima de tudo, porque desde o princípio ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Esse texto que nós já lemos vai dizer que Ele é o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou. Apocalipse 2, 27 diz, Ele as governará com cetro de ferro, ou seja, as nações, está falando sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Por isso que ele é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na volta de Cristo nós o veremos como Rei de glória, de poder e de majestade. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tipifica em muitos momentos, em muitas pessoas, como em Melquisedeque, um tipo de Cristo, a figura de um Jesus, a figura daquele que nos resgata, que nos salva e nos liberta. Assim como a Bíblia vai deixando nessas entrelinhas a missão de Jesus, o ofício de Jesus, a manifestação de Cristo em toda a humanidade, em todos os tempos, assim também nós precisamos perceber nos dias atuais, nos nossos dias, aquilo que o Senhor Jesus está deixando nas entrelinhas, aquilo que Deus está falando com a sua igreja, aquilo que Ele está chamando a atenção acerca da nossa vida, como Ele começa lá em Apocalipse falando das igrejas, chamando a atenção das igrejas, né? Fazendo uma análise, né? Fazendo uma leitura das igrejas, assim também Cristo está fazendo uma leitura desta geração, destes dias, da minha vida, da sua, nos apontando quem Ele é, mostrando quem somos nele, a nossa identidade nele, a importância dele, nos fazendo conhecer e saber que a soberania dele é do início ao fim e que os planos dele se cumprem do início ao fim e que nada na humanidade pode afetar a soberania de Deus ou o controle de Deus em nada. Assim também nós devemos compreender os nossos dias e reconhecer. E para fechar, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Amém. Um dia que está tão breve, todos nós seremos reconhecidos sobre uma bandeira do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele governará todas as coisas, as nações e todos os povos para todo o sempre. É por isso que eu compreendo, queridos, que quando a Bíblia diz em novos céus e nova terra, significa que Deus fará novo todas as coisas, assim como essa terra vai ser transformada, os céus, a nova Jerusalém que desce dos céus virá sobre a terra e nós teremos
acesso a essa morada celestial, né, que é as regiões celestiais, e também o mundo físico, totalmente transformados. Em todas as coisas serão e sempre serão sobre o reinado, sob a perspectiva da soberania e do governo de Deus para todo sempre. E que bom quando esse dia chegar, que seremos governados pelo Senhor, pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração, fortaleça a tua fé, te dê entendimento, para que nesses dias possamos cada vez mais compreender a palavra, nos fortalecer nela e compreender o propósito de Deus para todas as coisas. O Senhor nos deu toda a revelação, porque Ele é o profeta de Deus. E também fomos levados a Deus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós temos a certeza que Ele é Rei dos Reis e soberano sobre todas as coisas. Que Deus abençoe teu coração, tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando aqui, queridos. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos por todas as coisas e te louvamos, Pai, por tua grandeza, por teu amor, teu cuidado, por tua soberania, Senhor. Tu tens o governo e o controle de tudo, Senhor. Obrigado por tua palavra que nos alimenta e nos fortalece, Pai. Obrigado pelo teu propósito, pelos teus planos, pela forma como o Senhor estabeleceu todas as coisas, do início ao fim. Tudo foi e será estabelecido pelo Senhor, pelos seus propósitos e pelos seus planos. E por isso nós te glorificamos e te agradecemos, Pai. Que nós sejamos encontrados no centro da tua vontade, nos teus planos, encontrados em ti, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido, abençoe tua vida em nome de Jesus.